Glória a Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É muita alegria nossa estar aqui mais uma vez, fazendo esse devocional do Evangelho de Marcos. Esse Evangelho que é considerado por muitos o primeiro Evangelho a ser escrito aí aproximadamente 20 anos, né? Após a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João Marcos era um discípulo que caminhou com os apóstolos, cresceu no meio deles e praticamente diz que ele encerrou a carreira, né, andando com o apóstolo Pedro, né, acompanhando os últimos dias tanto do apóstolo Paulo quanto do Pedro. Então aqui o Marcos ele tem uma preocupação que é de apontar Jesus como o servo sofredor, o servo que salva, o servo que liberta, o servo que batiza com o Espírito Santo, o servo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele foi o nosso maior exemplo, ele serviu e honrou ao Pai. E ele disse: eu vim para dar exemplo a vocês. E no livro de Marcos nós vimos ele fazer coisas extraordinárias. O foco é a ação. Tem ensino, tem palavra, mas o foco é relatar os milagres que Jesus fez, como ele estava sempre pronto e disposto a curar e restaurar as vidas, mostrando como é o nosso Senhor para nós. Então que você esteja, assim como eu, se deliciando com essa leitura. E hoje, nosso devocional, nós vamos ler Marcos 11 e Marcos capítulo 12, né? Quero convidar você a orar ao Senhor comigo. Reúna aí sua família, reúna todos, né? Se você tem marido, esposa, filhos, faça esse devocional com todos. Aproveita esse momento aí. Aproveita, né, que estamos em isolamento social, para estar junto com a família, lendo a palavra de Deus, cantando a Deus e meditando nas Escrituras. Esses minutos que nós temos passado, uma média aí de 40 a 50 minutos, eu creio que tem sido preciosos. Se você tem acompanhado esse devocional todos os dias, feito ele com rigor, então você provavelmente já está sentindo uma diferença na sua vida. Você está sentindo que Deus mover dentro de você. E o objetivo é esse mesmo: te fortalecer, te edificar, para que quando tudo isso passar, você esteja mais firme e forte com o seu Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar então, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti mais esse devocional, pedindo que o Senhor esteja conosco nesses próximos minutos, meu Deus. Abençoa, Pai, a minha vida, a minha família, assim como eu peço que o Senhor abençoe esse lar que está recebendo agora, Pai, essa transmissão. Eu peço que as suas palavras penetrem nas profundezas do coração dos seus filhos e filhas e que eles possam verdadeiramente ter um encontro contigo. Senhor, eu peço que o Senhor cada dia fortaleça e aumente e acrescente a fé deles, para que eles vivam o sobrenatural do Senhor. Ensina-nos, Pai, e que quando nós terminarmos a leitura desse Evangelho, possamos ter mais conhecimento, mais experiência, mais sabedoria, mais fé, Senhor, para viver aquilo que o Senhor nos tem chamado, o Evangelho do Reino do Senhor. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar, lembrando a você, né, que eu não sou cantor, eu só estou querendo demonstrar para você como é possível você, na sua casa, louvar a Deus, ler a Bíblia, meditar na Bíblia e ainda passar um tempo na presença do Pai, né? Eu quero te estimular a isso, amém? Se você estiver fazendo isso todo dia e depois desse período devocional você continuar fazendo em outros momentos, eu vou me sentir realizado e útil na mão do meu Senhor, amém? Então vamos juntos louvar ao Senhor, lembrando que eu não sou cantor, tá bom? Vamos só adorar ao Senhor neste momento.
encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Transforma a minha vida em tudo que eu sou, Senhor. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor Jesus, nos dê um coração semelhante ao teu, meu Deus. Ó Senhor Jesus, como nós precisamos ser transformados por Ti. Como nós precisamos, meu Deus, ter a nossa vida guiada pelo Senhor. Oh Deus, não permita que essa situação, não permita, meu Deus e meu Pai, que a gente ande na incredulidade,
Não permite, meu Deus, que a gente sucumba, Senhor, diante de tanta histeria. Conserva a nossa fé, meu Deus, conserva. Oh Deus, como nós precisamos de Ti. Oh Ramanashai, Kanchuranamanas. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos, meu Deus. Nós precisamos, Senhor. Graças a Deus. Marcos capítulo 11 tem como título a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Começa assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, e sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o, trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disse: O que fazeis soltando esse jumentinho? E eles, porém, disseram como Jesus tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amados, o que eu acho interessante, o que me chama a atenção nessa leitura de Marcos 11, do 1 ao 11, é a questão da obediência. Você reparou que Jesus deu uma instrução fora do comum? Vai, solta um jumentinho, e se te perguntarem, responda isso. Quantas vezes Deus fala algo, nos orienta algo que naquele momento parece absurdo? Às vezes Deus fala assim: cala-te, e é momento de você ficar quieto. Às vezes Deus fala, e você não fala ou fala. Às vezes Deus nos dá orientações, mas o nosso sucesso com as coisas de Deus depende se eu faço exatamente o que Ele mandou. Olha o que diz o 6. E eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Eles estavam sendo retidos pelas pessoas, mas quando eles fizeram exatamente o que Jesus mandou, eles conseguiram sair. Quantos de nós estamos nos buracos da vida, presos a situações, porque não fizemos o que Jesus mandou? Fizemos o que a gente queria, o que a gente achava. Que nesta noite você decida em fazer exatamente o que Jesus determinar para você. Amém? 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não conseguia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam a ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina.
E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai-os se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Veja, nós temos aqui duas situações. Situação 1, a figueira. Situação 2, o comércio no templo. A figueira. A Bíblia ressalta que não era tempo de figos, né? Normalmente uma figueira, quando ela está para dar figos, as suas folhas aparecem. Então, quando Jesus viu aquela figueira com folha, ele falou: tem figo nela, ele estava com fome. E aquela figueira, ela agiu como muitos de nós temos agido. Temos a aparência de alguém que dá fruto, mas não frutificamos. Temos a aparência. Sabe aquela pessoa que você fala assim: nossa, parece homem de Deus, parece mulher de Deus, parece sério, parece uma pessoa compromissada, mas aí você se relaciona com ela e você só tem dor de cabeça? Você já parou para pensar nisso? Quantos de nós envolvemos com a aparência? Quantos de nós estamos envolvidos com a aparência? Então assim também foi com aquela figueira. Ela teve uma aparência. Então Jesus deu um decreto sobre a vida dela: você não vai frutificar nunca mais, porque comigo não é aparência, é realidade. Então aquela figueira teve um final trágico. E Jesus fala muito bem isso no Evangelho de João, falando que o Pai, Ele corta as varas que não dão fruto, que você frutifique. Nós sabemos que o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, falando das obras da carne, o fruto do Espírito, ele é um só. Jesus fala que não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi você e te nomeei, para que você vá e dê fruto, fruto no singular, a fim de que o vosso fruto permaneça. Ou seja, uma obra de Deus na minha vida. Quanto mais contato eu tenho com Deus, mais eu tenho contato com o Espírito Santo, mais eu frutifico nele. O amor, a caridade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé, a temperança. Ou seja, todo o fruto do Espírito se manifesta em mim. Quanto mais ligado eu estou nele. Então Jesus nos nomeou, nos escolheu para que a gente frutifique. Então nós temos esse caso da figueira. Temos o caso do templo, o lugar de oração, o lugar que estava sendo usado para comércio. Há uma tendência natural de um lugar que tem muitas pessoas, se abrir um comércio, querer. Qual era o problema aqui do templo? Tudo que se era vendido era para a adoração. Eram pessoas que vendiam animais ou coisas que ajudariam elas nos sacrifícios. Então provavelmente elas estavam usando moeda de câmbio, de troca, usando juro. Elas estavam criando dificuldade na adoração. E Jesus foi lá e acabou com esse comércio. Eu não devo dificultar as pessoas em buscar a Deus, em ter uma vida com Deus. Eu devo facilitar o caminho dela. Por isso que às vezes nós fazemos coisas como imersão, né? Fica 1 dia e meio, 2 dias lá na chácara dos nossos queridos irmãos, né? Fratenildo e Marilim, onde você toma café da manhã, almoça, lanche da tarde, janta, sem pagar nada. Porque nós queremos facilitar, queremos ser facilitadores da sua busca com Deus. E é por isso que Deus tem nos honrado e nos abençoado. Então isso é muito sério. O comércio com as coisas de Deus, temos que tomar muito cuidado com isso. E aí Jesus vem e traz um texto que eu considero extraordinário, a partir do 22. Tende fé em Deus,
Porque eu digo que qualquer que disser a este monte, tenha fé em Deus e diga, tenha fé em Deus e proclame. Esse texto, ele se encaixa muito à realidade que nós estamos vivendo. Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Você entende que Jesus, ele não está criando uma condicionante, tipo, obedeça a Deus e vai acontecer isso? Pratique salmo tal e vai acontecer isso? Ele está dizendo o seguinte: olha, você tem fé em Deus? Ou seja, a sua vida está balizada na palavra de Deus? Então, se você lançar uma palavra, não duvidar no seu coração, crer que a palavra que você lançou vai se cumprir, então isso vai ser feito para você. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós não temos lançado palavras dia após dia que você vai ser guardado nesse tempo de crise, que esse vírus não vai te pegar, que você vai estar debaixo da sombra do Altíssimo? Não temos lançado isso? Não temos dito, pode nos chamar. Já teve irmãos que nos chamou para orar, nós recebemos, nós fomos na casa deles, nós recebemos na igreja, impomos as mãos, por quê? Porque nós cremos que estamos guardados por Deus. Nós já ressaltamos, a porta só está fechada, irmãos, porque não foi proibido o culto, foi uma recomendação. E para evitar o transtorno de entrar alguém aqui, né, e fechar a igreja, querer criar um maior tumulto, né, a gente que está tentando se consolidar aqui na região, então a gente entendeu, né, com paz no coração, que a gente poderia neste momento abaixar as portas. Nós temos liberação para estar com as portas abertas, desde que não seja realizado um culto. Para quê? Para que não haja aglomeração. Eu tenho uma fé que nós vamos ser guardados, mas eu não posso esperar que as pessoas de fora tenham a mesma fé. Quantos de vocês estão com medo de vir aqui? Ou ir na sua igreja? Eu abro status, irmãos, de WhatsApp, dá desespero. Ver o tanto de crente falando, olha, fica em casa, não sei o quê. Não apresentou sintoma, não aconteceu nada, nem tem contato com eventuais pessoas que estão com esse vírus e não quer sair de casa. Eu estou torcendo, irmãos, para que esse isolamento aí não seja pura preguiça de trabalhar. Achou uma ocasião para ficar em casa, para não ter que trabalhar. Deus não gosta desse tipo de atitude. E também Deus não gosta do medo. Se na sua empresa, no seu trabalho, foi decidido que é para você ficar em casa, que é para você fazer o teletrabalho, que é para você trabalhar em revezamento, glória a Deus por isso. Mas não está indo por medo. Então deixa eu te falar, irmão, você tem que rever a sua fé. Você tem que se posicionar. Eu sei que é difícil ouvir isso. E se eu morrer, irmão? A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na mão de Jesus. Se acontecer de Deus te chamar, não vai ser um vírus que vai te levar. Não, Deus pode escolher qualquer ocasião. Por isso, irmão, se posicione. Vamos orar para que Deus tire esse medo de você, tá bom? Fica firme, Ele cuida de você. Interrogação acerca do batismo de João, 27. E tornara a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e disseram-lhe: com que autoridade fazes tu essas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E responderam e disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes explicou: também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Olha a sabedoria celestial, né, meus irmãos? Olha que incrível, quando Deus ativa, né, o dom da palavra de sabedoria. Jesus fez um questionamento que eles não teriam resposta, porque eles eram homens que andavam em cima do muro. Eles não queriam se posicionar.
Então, eles tinham medo de confirmar o ministério de Jesus ou desautorizar o ministério de João e sofrer as consequências por causa disso. Então ficaram em cima do muro. Então o que eles tomaram de Jesus? De mim vocês não terão resposta. Eu não respondo quem fica em cima do muro. Comigo, ou é ou não é. Ou se posiciona ou não se posiciona. Sério isso, né? Capítulo 12, versículo 1. A parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, os feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a estes mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e os outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes o derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará vinha a outros. Ainda não lestes a escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra ele dizia essa parábola, e deixando foram-se. De que se trata essa parábola? Se trata assim: Deus veio primeiro e enviou Noé, aí depois Deus enviou os patriarcas, depois Deus enviou os profetas. Todas as pessoas, reinos, tudo fizeram maldades, né? Fizeram mal, tudo inflamados pelo Satanás. E agora chegou o filho para dizer: estou tomando de volta o reino de Deus, o reino que foi tomado. E agora? O que os lavradores falaram? Vamos matar o filho também. Que interessante, né? A sabedoria que Jesus usava para tentar explicar coisas profundas do reino de Deus, tentando demonstrar, sabe, como Deus, ao longo dos séculos, dos milênios, buscou operar em nosso meio para nos redimir, né? Quantos homens e mulheres de Deus sofreram para que eu e você hoje pudesse ouvir essa palavra, pudesse crer no nome de Jesus e ser salvo. Muitos sofreram, muitos padeceram. Por isso temos que ser gratos a Deus, porque se Jesus não tivesse vindo, se Ele não tivesse ressuscitado e viesse o Senhor da vinha para tomar a vinha de volta, eu e você estaríamos perdidos. Então glorificado seja o nome de nosso Senhor, que nos resgatou para si. Interrogação acerca do tributo, 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que é homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: de quem é a imagem da inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Lembra que eu disse no devocional que quando vinha um fariseu, um herodiano, né, um saduceu, um escriba, eles nunca vinham com o intuito de interrogar, de querer aprender. Eles sempre vinham buscando um jeito de pegar Jesus para o condenar. Eles sempre vieram desse jeito. E agora se junta os fariseus, que representa o ser humano que conhece a Deus, mas é religioso, tem costumes,
cria ritos que Deus não criou e atrapalha assim o relacionamento do homem de Deus. E os herodianos, as pessoas do mundo, as pessoas que fazem política, sabe, faz tudo o que o mundo permite para conseguir as suas coisas. Então imagina, reuniu política e fé, não muito diferente dos nossos dias, né? Reuniu esses dois para tentar e perguntar: Senhor, nós devemos dar para Deus ou devemos dar para César? Jesus falou: o que for de César, dê para César. Ou seja, você tem que pagar imposto de renda, paga imposto de renda. Não vai burlar imposto de renda, não. Você tem empresa, vai pagar o ICMS, vai pagar o ISSQN. Tem carro, vai pagar o seu IPVA. Tem casa, vai pagar seu IPTU. Dai a César o que é de César. E a Deus? Com Deus você honra. Nós temos no nosso canal aí, nós temos os tributos no altar, falando sobre dízimos, ofertas e primícias. São os tributos que nós trazemos a Deus para sustento da obra de Deus e dos servos de Deus. Como que você vai prosperar se você não dá a Deus o que é de Deus e nem a César o que é de César? Você vai ter sérias complicações, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Então, se posicione. Amém. Os saduceus e a ressurreição, 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, o seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência do seu irmão. E ora, havia 7 irmãos, o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência, o segundo também tomou, morreu e nem esse deixou descendência, o terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7 sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondeu, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Quem vem na quinta sabe que eu sempre cito isso aqui, né? Por quando ressuscitarem os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Lembra que eu falei? Fariseus, escribas, saduceus, herodianos, eles queriam pegar Jesus. Olha a pergunta absurda. Porque o que a lei dizia? Eu estou casado com a pastora Adriana, Deus me recolhe. Mas eu não dei o Estevão nem a Ana Rebeca para ela. Então, pela lei, pela Torá, se eu tivesse um irmão, esse irmão tinha que vir e suscitar a minha descendência nela. Porque a gente vem de uma mesma linhagem, a gente tem o mesmo pai e mãe. Então ele vinha e suscitava a minha linhagem nela. Essa era o que dizia a lei. Então eles estão usando a lei, falando: e agora? Já que existe ressurreição, então nós temos um problema, o casamento. Como que vai ser? Jesus fala assim: vocês erram demais. Vocês não têm ideia da bobagem que vocês estão me perguntando. Então ele fala: na ressurreição não será assim. Quando nós formos ressuscitados, se nós não formos transformados no arrebatamento, se houver a gente morrer antes e houver havendo a nossa ressurreição, nós vamos ter o corpo transformado. Então significa que o nosso corpo será semelhante a um corpo divino, né? É o que diz a Bíblia. Nós vamos ter como se fosse um corpo divino, um corpo glorificado. E por causa disso, nós não teremos necessidade de ter relações sexuais ou algo assim. Não estaremos mais vinculados a esse jugo. Então, o Senhor fala para eles: não vai haver casamento na ressurreição. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Mas vocês acreditam que é morto? Mas deixa eu te falar, Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo, de pessoa viva. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão vivos num lugar com Deus. Então que possamos não errar como esse povo errava diante do conhecimento que Ele nos tem revelado. Amém? O primeiro de todos os mandamentos, 28.
E aproximou-se dele um dos escribas que os tinham ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. Com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a tua alma e de todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Você reparou que esse escriba foi diferente? Ele não se aproximou de Jesus no intuito de prová-lo para derrubar. Ele quis saber assim: eu quero entender se Jesus de fato é mesmo o prometido de Deus, sabe? Ele é diferente, então eu vou perguntar: qual é o maior mandamento? E Jesus fala segundo o conhecimento que ele tinha. E ele fala: é verdade, Senhor, o Senhor falou algo que eu tenho estudado a vida inteira, e de fato o Senhor falou muito bem, é isso mesmo. Jesus falou assim: ó, você está no caminho. Você está do caminho. Falta pouco para você. Só falta você reconhecer que eu sou o Messias. Falta pouco. Cristo, filho de Davi. 35. E falando Jesus, dizia ensinando no templo: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Então Jesus começou a confrontar os ensinos. Falou: o Messias é filho de Davi. Mas como assim? Jesus está querendo mostrar para eles que ele não era alguém comum, que ele era alguém que já existia. Ele sempre existiu. É assim que começa o Evangelho de João. Leia o começo do Evangelho de João, que você vai ver como ele começa ressaltando a divindade do Senhor Jesus. Então Jesus contesta falando: ora, vocês leem um texto dizendo que o Messias é filho de Davi, mas como ele chama o filho de Senhor? Tem algo errado nessa história. Então eles ficavam assim: nossa, que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? Jesus censura os escribas. 38. Ensinando-lhes dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então veja, pessoas usando da sua influência na comunidade religiosa para entrar na casa das pessoas. Deixa eu perguntar: quantas pessoas você tem permitido entrar na sua casa? Quantos profetas você já levou na sua casa que no final pediu oferta, pediu algo, até usou da autoridade que ele tinha para dizer: Deus me revela que você tem algo? Você já não passou por isso? Eu já passei por esse tipo de coisa. Mas isso é culpa nossa, por não conhecer a Bíblia, não conhecer que pedir para Deus o discernimento de espírito para entender com que espírito essa pessoa se aproxima. Deus já lhe deu pastores para cuidar de você. Não permita que qualquer pessoa entre na sua casa, coloque a mão na sua cabeça. Olha o que Jesus fala: devoram as casas das viúvas com pretexto de largas orações. Tem pessoas que vão na sua casa só para comer. Tem pessoas que vão na sua casa só para receber a sua oferta. Tem pessoas na sua casa vai na sua casa só porque você é muito caridoso. Cuidado com essas pessoas, porque elas receberão grande condenação, disse o Senhor Jesus. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva
depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa viúva dá uma lição para mim e para você. Ela demonstra que ela confiava o sustento dela em Deus. E quando ela recebeu aquilo que poderia ser um dia de alimento, aquilo que poderia ser uma metade de um dia de uma comida, ela foi e ofertou, porque ela queria ofertar a Deus. Quantas vezes eu e você olhamos para as nossas contas, nossas circunstâncias e falamos: Deus, o Senhor tem que me entender. O Senhor tem que me entender, o Senhor tem que me entender. E depois eu resolvo minha vida com o Senhor. Eu dou prioridade. Eu faço como aqueles ricos, eles davam do que sobravam. Você foi lá, pagou tudo que tinha que pagar, sobrou, você ofertou. Então existem pessoas que dão muito menos que você, mas para Deus elas dão muito mais. Às vezes a sua sobra é uma grande oferta, mas você deu do que sobrava. Enquanto Deus quer que você dá daquilo que te traga algo. Em que sentido? Até uma certa dor. Como você acha que vai ser para nós nesse período que a gente não está tendo culto? Como você acha que vai ser? Muitos de vocês estão até com medo de vir aqui. Nós estamos todo dia postando devocional, fazendo isso, mas quantos de vocês estão de fato compromissados a cooperar com a gente? Ou com alguém que bater na sua porta, alguém pedindo uma comida, um alimento, ou pedindo uma ajuda financeira para você? Você está disposto a ajudar? Então veja, é muito sério isso. Hoje eu creio que o nosso devocional ele aponta para posicionamento. Vamos nos posicionar diante dessas más notícias. Vamos dizer: não, eu não aceito que esse medo, eu não aceito que essa enfermidade entre na minha vida, na minha família. O meu Deus é que me guarda, Ele que me protege. Eu não temerei. Eu vou fazer normalmente as minhas coisas. Aonde eu puder andar, eu vou andar. Vou fazer minha parte. Higiene, irmãos, isso é natural. Lavar as suas mãos, tomar banho, se higienizar com álcool, isso você deve fazer sempre. Não é só agora não, é sempre. Eu mesmo, toda vez que sabe que eu vou no banheiro, ou que eu sinto a minha mão um pouco suja, eu lavo ela. Eu não faço isso por causa de vírus, não. Eu faço porque eu me incomodo em me sentir sujo. Você entendeu? Porque eu quero estar limpo. Eu quero andar puro. Eu sei que é difícil, tem momentos que é difícil. Saindo daqui, vou tomar, aquele banho para me preparar para o repouso. Então veja, nós temos um desafio que é andar com essa fé. Fé que não se abala diante de tantas notícias. Que você possa crer que Deus é aquele que te abençoa e que te guarda. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Pai, às vezes o Senhor coloca em nosso coração algumas palavras duras, mas Pai, a Bíblia diz que tudo isso é para o bem dos seus filhos e filhas. Eu peço, Pai, se pareceu que eu fui rude, que eu fui ofensivo, eu peço só me perdoe, Senhor. Eu só transmiti aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu peço que os seus filhos venham ser edificados. Em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de medo. Em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de passividade, todo espírito de entrega. Seja restabelecido agora, seja restabelecida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, toca nos seus filhos e filhas, vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, vai tocando. Toca no sangue, toca no sistema respiratório, Senhor. Caia por terra toda dor de cabeça, toda dor na coluna, Senhor. Caia por terra todo mal na vida dos seus filhos e filhas. Venha, Senhor, e derrama o teu bálsamo curador e restaurador sobre eles agora. Venha, Senhor, e sopra a sua força, sopra a sua cura, Senhor. Em nome de Jesus.
Receba do sopro curador e restaurador de Deus na sua vida. Amados, que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Obrigado por estar conosco nesses dias. E que você possa crescer muito nesses dias na palavra e na revelação do Senhor. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te prospere e Deus te guarde. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus.